São Lucas capítulo 21, versículos 25 em diante, onde nos disse: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Na verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A rocha inabalável, na hora do sexto selo, para o qual logo leremos mais algumas passagens. Esta passagem que nós lemos é muito importante, porque aqui Cristo disse e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. E também o apóstolo Paulo nos falou disto, para que estejamos a par disso. E nos disse na carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 25 em diante: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz que moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E aqui nesta passagem o apóstolo Paulo nos fala do que sucederá neste tempo final que nos correspondeu viver. E este é o tempo dos maiores problemas para a raça humana. Problemas na natureza, como o aquecimento global, pelo qual os gelos polares estão se derretendo e que é uma ameaça muito grande para a raça humana, porque o nível dos mares subirá e isso ocasionará
graves problemas às nações, como também causará escassez de água, e o planeta Terra se aquecerá mais, porque, digamos, ele não terá esses dois condicionadores de ar, que são esses dois polos com gelo, e então as coisas irão de mal a pior para o planeta Terra e, consequentemente, para a humanidade, porque o planeta é a nossa casa, a nossa casa terrena como planeta. E o Sol também aumentará a sua atuação, porque a camada de ozônio esteve sendo danificada. Mas tudo isso foi o próprio ser humano que esteve produzindo. E assim nós podemos ver que a humanidade e os cientistas, que são os que mais sabem destas coisas, que estão ameaçando a Terra, são os que mais estão assustados, porque sabem qual é a situação em que a raça humana se encontra neste tempo. Nós temos o aquecimento global, temos os vulcões, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, que ativam todas essas coisas. Isso por causa da situação na Terra, que está com dores de parto, para dar à luz a uma nova terra, para o Messias e para aqueles que habitarão neste planeta Terra. Os vulcões lançarão muitas cinzas vulcânicas e também larvas vulcânicas. E com isso, na Terra haverá uma situação quando aqueles que estiverem vivendo terão problemas, mas aqueles que viverão com o Messias, no reino do Messias, terão um planeta fértil, um planeta que terá passado por essas etapas de purificação. Porque esses juízos divinos que virão sobre a Terra será para purificar o planeta Terra. Portanto, as coisas, os problemas, sempre nós temos que vê-los na sua parte boa. E assim, olhando a parte boa, será para o Messias e para aqueles que viverão com ele no seu reino. E estarão sendo vistos como algo bom a favor desse reino que virá. Porém, que causará muitos problemas à raça humana. E é porque o reino dos gentios, representado naquela estátua que o rei Nabucodonosor viu, e que tinha a cabeça de ouro que representava esse reino de Nabucodonosor, o reino babilônico, e o peito e braços de prata que representava o reino medo-persa, ou o império medo-persa, e logo o ventre e músculo de bronze que representava o império grego, que começou com Alexandre o Grande, e logo esse império foi repartido entre seus 4 generais, depois da sua morte. Em seguida veio as pernas de ferro, e logo depois os pés de ferro e de barro. As pernas de ferro é o Império Romano dos Césares, o império que estava existindo lá nos tempos
quando Jesus veio à terra em carne humana, lá no território de Israel. E foi esse império que crucificou a Jesus Cristo em Jerusalém. Crucificou o Filho de Deus. E, consequentemente, esse reino dos gentios tem um grave problema. Assim também tem essa estátua na etapa dos pés de ferro e de barro, que representa o que seguiria esse Império Romano. Quer dizer, o Império Romano continuaria, mas estaria na etapa dos pés de ferro e de barro. E esse é o tempo quando a pedra não cortada por mãos, que é a segunda vinda de Cristo, e que é a pedra angular, virá e colocará fim no reino dos gentios. E com a vinda do Senhor no último dia, se marcará o fim. Esse será o sinal do fim para o reino dos gentios. Por isso é que em Daniel, no capítulo 2, do versículo 30 até 45, ele nos diz que a pedra que foi cortada não por mãos, feriu a imagem nos pés de ferro e de barro e os desmiuçou. Ou seja, desmiuçou os pés de ferro e de barro, desmiuçou também o ferro correspondente às pernas de ferro e também o ventre e músculo de bronze, ou seja, o que restaria do Império Grego, bem como a prata ou o que restou desse Império Medo-Persa e o ouro, o que restava do Império Babilônico. Porque foi-lhes dado um tempo, foi prolongado o tempo deles, mas no final, tudo que foi parte do Império dos Gentios, representado nessa imagem ou nessa estátua, então no tempo da segunda vinda de Cristo, tudo que restou desses impérios anteriores será tirado, juntamente com aquilo que estará existindo do reino dos gentios, que está representado nos pés de ferro e de barro. O juízo divino cairá sobre o império dos gentios. Por isso, o sangue dos mártires, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, será encontrado no reino dos gentios. E então, Deus vingará o sangue dos seus santos, tanto dos hebreus, que é o povo de Deus, e todos aqueles que perseguiram aos hebreus. Eles terão problemas diante de Deus nesse tempo, porque há uma promessa que foi dada a Abraão e que depois passou de Abraão para Isaac, de Isaac passou a Jacó, e de Jacó passou aos seus filhos, os patriarcas, e deles passou ao povo hebreu, e que diz: quem te abençoar será bendito, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Portanto, todos aqueles que perseguiram ao povo hebreu terão problemas neste tempo final. E também, o livro do Apocalipse nos diz que quando o quinto selo foi aberto, aqui diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um
compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E essas almas que estão nesse lugar, as almas que estão debaixo do altar, são as almas dos judeus que foram perseguidos e foram massacrados. E aí estão essas almas de todos aqueles que Hitler, juntamente com seu império e seu reino, destruiu. 6 milhões de hebreus, de judeus que foram destruídos, queimados, assassinados, porque eles eram judeus, eram hebreus. E eles aparecem aqui sob o 5º selo pedindo vingança. São os judeus, porque se fosse a igreja, se fossem os crentes em Cristo, estariam pedindo misericórdia. E foram dadas vestes brancas para cada um, e foi-lhes dito que descansassem um pouco de tempo até que se complete o número dos seus conservos, ou seja, até que se complete o número dos 144 mil hebreus, que neste tempo final serão chamados e ajuntados pelo ministério do Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das 2 oliveiras, de Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14, e do Apocalipse capítulo 11, versículos 2 ao 14. E sob o ministério das 2 oliveiras, que são os ministérios que chamarão e ajuntarão a 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais também logo serão assassinados, porque a besta, o anticristo, enviará exércitos contra eles e os matará. E isso será para este tempo final, quando todas essas coisas sucederão. E os juízos divinos cairão aqui sobre o 6º selo, conforme o capítulo 6 do Apocalipse, a partir do versículo 12 em diante, onde diz: e havendo aberto o 6º selo, e quem está abrindo esses selos é Cristo lá no céu. É o Cordeiro quando ele toma o livro selado com 7 selos, no Apocalipse capítulo 5, e em seguida no capítulo 6 ele abre esses selos, e logo no capítulo 8 ele abre o 7º selo. E aqui diz: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A ira do Cordeiro e o tempo da ira do Cordeiro corresponde
aos 3 anos e meio finais das 70 semanas do livro do profeta Daniel, no capítulo 9 e versículos 21 ao 27. Para aqueles dias quando Cristo apareceu aqui na terra, logo começou o seu ministério, e ali começou a semana de número 70, porque eram semanas de anos, e cada semana constava de 7 anos proféticos, e Cristo teve um ministério de 3 anos e meio, quando ele foi crucificado, e ali já foi cumprido 3 anos e meio de ministério, e ali cumpriu a metade da semana de número 70, e restou 3 anos e meio dessa semana, que são os anos finais destas 70 semanas de Daniel. E será neste tempo, quando Deus retornará ao povo hebreu para novamente tratar com eles. Durante esses 3 anos e meio da semana de número 70, porque são 70 semanas de anos para o povo de Daniel, ou seja, para os judeus, para os hebreus, e para a sua santa cidade, quer dizer, Jerusalém. E quando Cristo morreu, Deus ali deteve, parou essas 70 semanas, se detendo na metade da semana de número 70. E em seguida começou a tratar com os gentios, porque ali foi aberta uma brecha, se abriu um caminho para os gentios, para que pudessem obter a salvação e a vida eterna, e para que a misericórdia de Deus alcançasse os gentios, através de Cristo, por meio da pregação do Evangelho de Cristo, onde se revela o programa da redenção que foi realizado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, para que assim todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna, porque este é o propósito para o qual Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda restam 3 anos e meio para Deus tratar com o povo hebreu, porque Deus trata com Israel como nação, e com os gentios ele trata como indivíduos, ou seja, com os gentios é um tratamento direto com o indivíduo. Por isso é que se diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16. Portanto, o trato de Deus com os gentios é um trato direto de Deus com o indivíduo por meio de Cristo.